Olá, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Cast Experience, o podcast da Algartec sobre o universo de CX. Meu nome é Camila Fioranelli, eu sou coordenadora de marketing e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com esses 3 convidados e vamos falar sobre um tema muito importante e trazer discussões relevantes aqui para vocês sobre a gestão de pessoas e o impacto que nós temos na gestão de clientes. Então, sejam muito bem-vindos, Marco Túlio, Brunelli Magalhães, nosso diretor administrativo financeiro. Obrigado, uma honra estar com vocês aqui hoje falando desse assunto tão importante para nós. Obrigada, Daiane Leite, coordenadora de carreira e performance. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada, Camila, um prazer. E o Bruno Camelo, coordenador de qualidade e treinamento. Que bom que você está aqui, Bruno. Obrigado, fico tão feliz de a gente estar aqui hoje, um assunto tão gostoso, né, da gente se falar. É, bom demais, né? É isso aí, a gente está aqui com um time de especialistas, né, não tem como a gente não ter assunto bom e vamos, tenho certeza, acompanhar excelentes discussões aqui hoje. E aí, para já a gente começar a entrar nesse tema quente, trazer aí um conteúdo de valor para os nossos espectadores, eu quero colocar aqui na mesa e vou direcionar uma pergunta direto para o Marco Túlio. Marco Túlio, como que a gestão de pessoas e a gestão de clientes dentro de uma empresa pode influenciar lá na ponta a experiência do nosso cliente? Bom, quando a gente fala de gente, a gente fala de um ser humano completo, né? A gente não fala só do cara que vem aqui na empresa trabalhar. Então é fundamental que a gente tenha uma cadeia de liderança muito bem formatada e bem preparada para poder olhar para esse ser humano da forma que ele merece, dentro da completude, para que o líder direcione essa pessoa para a melhor posição que ele poderia estar. E assim ele consegue entregar o melhor que ele tem. Né? Eu entendo que pessoas que trabalham em funções que não conseguem desempenhar bem sua função, que não estejam preparadas, seja emocionalmente, seja de forma técnica, as pessoas não conseguem entregar o seu melhor. Né? E isso, logo, temos impactos diretos nas nossas entregas com os clientes. Então, a posição da liderança, o olhar da liderança para essas pessoas, ele é fundamental para ter essa sensibilidade. Então, é toda a cadeia, Camila. Não é só o cara que está na ponta. É isso. É o cara que está na ponta até o presidente da empresa. É isso. Então, quer dizer que, antes de tudo, treinar e preparar o meu líder, né? A liderança. Exatamente. É isso. E aí, aqui de treinamento, a gente tem um especialista, o Bruno, que trabalha há quantos anos aqui conosco no Algartec, Bruno? Nossa, Camila, agora você foi longe, hein? 24 anos, gente, acredita? Nem parece, né? Nem parece, Bruno. Tá na Pois flor é. da idade. Bruno, sobre treinar lideranças, né? Sobre a gente deixar essas pessoas preparadas para preparar outras, para a gente ter lá na ponta um bom resultado para o nosso cliente. Eu concordo com o que o Marco trouxe, e assim, treinar é algo que tem que ser rotineiro. Nós temos que nos treinar todo o tempo, melhoria contínua o tempo todo, auto-feedback o tempo inteiro. E uma das preocupações que eu tenho aqui dentro, né, e a gente sempre tem, é como deixar esse líder mais qualificado no dia a dia. Ele tem que estar muito qualificado para ele conseguir gerenciar a equipe dele. E esse equilíbrio pessoal, profissional, ele entender que ele precisa se desenvolver tecnicamente, comportamentalmente, para conseguir fazer o seu jeito de gerenciar, né? Fazer acontecer ali no dia a dia, ele é muito preciso. Ele não é fácil, mas você tem que exercitar ele todos os dias. E uma das preocupações que a gente tem, Camila, é justamente criar programas de desenvolvimento que a gente consiga abordar questões técnicas, comportamentais, para que os nossos líderes consigam desenvolver os nossos associados aqui dentro. E a gente tem que todos os dias, tanto o associado que vai ali atender, o presidente da empresa, o gerente, o diretor, ter esse cuidado de olhar para o ser humano e entender aonde que eu posso ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. E ajudar no desenvolvimento não é só o feedback, o coaching, é o treinamento do dia a dia mesmo. Quanto mais a gente treina, a gente desenvolve o ser humano para que ele consiga trabalhar e entregar melhor as suas atividades. E tem uma questão que é interessante também, né, Bruno, que você falou. Apesar da empresa trabalhar muito com a preparação das pessoas, todo mundo tem que entender que sua carreira é sua. Né? Então, Bruno, você é dono da sua carreira, assim como a Camila, assim como a Daiane, assim como eu. E não é esperar a empresa fazer os desenvolvimentos. Nós temos que buscar esse desenvolvimento de forma autônoma. Né? Por quê? Eu faço uma brincadeira que é assim, o cavalo é passar arriado. Se a gente está preparado, a gente monta no cavalo. Mas a gente tem que estar preparado muito antes. Né? Não esperar as oportunidades aparecerem para a gente poder começar a se preparar. Então isso faz com que a pessoa que de fato quer se desenvolver, quer crescer dentro da empresa, né? Quer alçar novos voos, buscar cargos mais altos, ela tem que ter um coração aprendiz. É todo dia se colocar humilde, saber que precisa aprender alguma coisa e colocar isso em prática todos os dias, seja no bate-papo,
seja um networking, seja uma agenda de reunião, seja lendo um livro, né? Então, tudo isso pode trazer para um contexto de aprendizado e a pessoa se desenvolve. É simples. A gente, às vezes, fica esperando a gente fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Informação está disponível em todo lugar. Está disponível no YouTube, está disponível no Instagram. As pessoas têm que começar a consumir. E cada assunto que a gente se prepara, olha para o lado da liderança, olha para o lado da alta performance, a gente está cuidando da gente e da nossa carreira. É o protagonismo, reverbera... né? Protagonismo de carreira. Exatamente. Isso reverbera tanto no profissional como no pessoal. Isso que você falou é muito importante, Marco Túlio, porque assim, muitas vezes o associado ele transfere a responsabilidade para a empresa, né? Fica guardando. O papel da empresa, de fato, é incentivar. Tem que fomentar, né? O Bruno aí está à frente do time de treinamento, né? A parte de desenvolvimento também, mas se o associado não for protagonista da carreira dele, não tiver, de fato, esse senso de responsabilidade, ele não pode esperar que a empresa faça isso por ele e sempre esteja reclamando, né? Que não tem oportunidade, que não está preparado, porque isso tem que partir de dentro para fora. Exatamente. E o Marco Túlio falou uma coisa muito interessante, que é a humildade. Né? A humildade de aprendizado, a humildade de perguntar, a humildade de aprender, né? Porque o Bruno disse que está aqui há 24 anos, e eu estou aqui há 20. Eu sei que o Marco Túlio também está há muitos anos, e a Daiane também. E a gente não sabe tudo, né? Eu vivo falando isso. A gente está em constante aprendizado. Eu aprendo todos os dias, eu aprendo com o meu time, aprendo com meus pares, aprendo com os gestores, né? E a gente saber perguntar e ter humildade para entender que eu posso fazer melhor. Eu não tenho todas as respostas, né? Então, isso aí eu concordo muito. Bruno? Quando a gente fala do chá, né? Aquela conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento você adquire todo dia. Habilidade, atitude você desenvolve. Mas não adianta você só ter um e não ter o outro. Então, lifelong learning, a pessoa ser protagonista da carreira dela, tem que mostrar para ela o tempo todo, e a gente tem que dar esse auto-feedback para a gente o tempo todo, o quanto eu preciso aprender. Mário Sérgio Cortella fala, né, que a gente deixa de aprender quando a gente morre. Então, se a gente tem uma vida pela frente para fazer acontecer nessa vida, então vamos continuar aprendendo, desenvolver novas habilidades, atitudes para a gente fazer acontecer no dia a dia. É só assim que a gente vê uma empresa crescer. E quando a empresa cresce, a gente está crescendo junto com ela. Sim. Na verdade, quanto mais eu cresço, mais eu faço com que o meu universo cresça junto comigo. Então, levar essas mensagens para as pessoas e mostrar o quanto é importante a gente conhecer de tudo aquilo que a gente precisa dominar no nosso dia a dia. Entender quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, as competências que eu preciso ter, é que vai fazer a diferença no mercado e dentro da organização. E esse desenvolvimento reflete diretamente na qualidade do atendimento com o cliente, né? Tá diretamente ligado, que vai melhorar clima, vai melhorar performance, enfim, é um ecossistema, né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E aqui na Algar, a gente tem um fator muito relevante, que é a cultura organizacional, né? A gente sabe que o grupo como um todo valoriza muito e coloca esse tema na mesa e cobra, né, das lideranças e de todos os associados. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre como a cultura organizacional, ela pode ter esse impacto, né, direto ali no associado, para que a gente tenha um bom resultado depois lá no cliente. E aí, acho que a reflexão precisamos estar felizes, todos os associados que estão aqui, que eles trabalhem felizes, que eles estejam completos e satisfeitos com a sua carreira, satisfeitos onde eles estão, para que, como ser humano inteiro, ele esteja aqui de corpo e alma feliz, para que ele tenha um resultado lá na ponta. O que vocês me falam assim, sobre cultura, Bruno? Olha, cultura e felicidade, ambiente, é tudo muito conectado, né? O ambiente ele precisa ser um ambiente saudável. Se o ambiente ele for saudável, a gente já tem 50% do caminho andado. Se o ambiente é legal, o líder é bacana, a empresa faz a parte dela, né? Todas as pessoas ali estão conectadas num único objetivo, a gente já tem uma cultura e um clima organizacional favorável para que os resultados aconteçam. Então, o nosso papel de líder, das áreas de apoio, dos líderes diretos e dos indiretos, é contribuir para que esse clima esteja muito bem adequado ali para que a gente consiga fazer com que o dia a dia fique leve para a gente entregar. Porque a gente sabe que correr atrás de resultados, às vezes eles estão bons, às vezes eles estão ruins, o estresse do dia a dia, a pressão, é um ambiente comum de todas as organizações. Mas cabe nós que estamos em posições de liderança, junto com todo mundo, fazer com que esse ambiente seja leve. Olha, eu concordo muito com isso, mas eu tenho uma provocação para nós aqui, que é assim. Por mais que a gente faça
com que o nosso ambiente seja um ambiente saudável, um ambiente que não seja tóxico para se trabalhar, né? Um ambiente que a pessoa consiga vir aqui desempenhar a sua função com todas as ferramentas que a gente consiga dispor para ele todas as ferramentas que ele precisa. Eu acho que é muito mais como as pessoas recebem isso e não como a gente dá. Isso. Concordo, faz sentido. E aí a gente volta para o indivíduo de novo, porque quando a gente cuida da nossa carreira, quando a gente cuida de nós, quando a gente se conhece, procura se conhecer, procura estar num lugar que nos faz bem, eu vou escolher o lugar que eu vou trabalhar. E inclusive vou escolher o meu chefe. Eu posso estar num lugar que não está fazendo bem para mim. Pode ser que o ambiente esteja 100% alinhado ao propósito da empresa, à cultura da empresa, voltado para pessoas, mas se eu não consigo receber aquilo, aquele lugar não me faz bem. E aí o convite e a provocação que eu faço é, bom, existem pessoas que, por mais que a gente entregue o nosso melhor, tem pessoas que não vão querer crescer. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão querer crescer muito, e tá ali o líder para poder olhar para aquilo e potencializar esse crescimento da pessoa. Isso. Entendeu? E tem pessoas que não vão conseguir se adaptar àquele ambiente. E a gente tem que soltar. Quer deixar ir. Para que elas encontrem o melhor caminho para elas. Né? E assim também é uma forma delas cuidarem da carreira delas. Né? A nossa cultura é uma cultura que, de fato, ela é muito forte do ponto de vista de gestão de pessoas. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante a gente trazer também é a cultura de gestão de pessoas, ela tem que ser voltada para alta performance. E para isso, as pessoas de alta performance têm que ter condição de se destacar e serem reconhecidas. É isso. Né? Então, uma preocupação que eu sempre tenho muito aqui na empresa é não criar métricas de avaliação de desempenho corporativas. Eu prefiro muito mais avaliar o indivíduo pela performance dele do que avaliar o todo pela performance do todo. Assim, a gente não dá chance das pessoas se destacarem. Então, quando a gente fala de cultura, Camila, acho que a maior preocupação que a gente tem que ter é como, de fato, dar valor e reconhecer as pessoas que desempenham bem suas funções. Sem ser, assim, sem colocar a balança dentro daquilo que é comunitário. Né? Todo mundo vai bem, todo mundo é reconhecido. Todo mundo vai mal, ninguém é reconhecido. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro e ficar totalmente monitorando as nossas políticas de reconhecimento, ficar monitorando os nossos métodos de reconhecimento, de acompanhamento das pessoas, de avaliação, para que a gente não caia nessa falha. Né? Para que, de fato, as pessoas de alta performance se sintam acolhidas e queiram continuar crescendo dentro da nossa empresa. Né? É isso mesmo. Se sintam valorizadas, de fato, né? De forma meritocrática. Exatamente. E uma coisa que eu olho também muito no dia a dia é o seguinte: tem situações que às vezes não vai estar legal, mas tem gente que fez o negócio acontecer ali dentro. Às vezes o grupo não entregou, mas teve pessoas que se destacaram ali. E a gente tem que reconhecer, ela não pode ser penalizada. Vamos reconhecer. Às vezes o grupo tá bem legal, o resultado tá vindo. A gente também não pode perder a mão de deixar com que... Não podemos deixar com que aquilo vire uma zona de conforto. Tem que ter o processo ali recorrente de elogio, de aprimoramento, de reconhecimento daqueles talentos o tempo todo. Independente do cenário, gente, sempre vai ter alguém ali, dependente do contexto, que vai estar fazendo o seu melhor, que vai estar mostrando, demonstrando suas entregas. E a gente tem que reconhecer essas pessoas e puxar com que essas pessoas nos ajudem a levar outras e impulsionar novas pessoas também para aquele mesmo patamar. Assim, quando a gente começa a formar a equipe, né, um negócio bem interessante. Eu já tenho muitos anos de experiência em lideranças. E como que a gente reconhece as âncoras. Né? Quem que são as âncoras? As pessoas que você consegue soltar na mão delas e você sabe que ela vai desenrolar e vai entregar. Entende? E como que a gente conhece também as pessoas que elas precisam trabalhar com processos bem formatados, que elas não conseguem pisar fora da linha. As duas são muito importantes para a empresa. As duas têm muito valor para a empresa. A gente precisa dos dois perfis. Mas é assim, na minha percepção, as pessoas que chegam nos lugares mais altos são as pessoas que são os buscadores. As âncoras? As âncoras. Aquelas que a gente de fato confia, entrega, e a gente sabe que ela vai de alguma forma pensar, criar, usar a criatividade, sair da fora da caixinha para poder fazer as coisas acontecer. Isso Entende? é verdade, gente. Aquele negócio, você quer segurar ou empurrar? Eu não quero segurar nem empurrar. Eu quero deixar ir. Mas tem muitas situações que é melhor a gente segurar quem tá indo demais, né? Exato. Do que ficar empurrando a pessoa que não tá indo pra lugar nenhum. Mas o tanto que seria gostoso a gente estar numa empresa que a gente não precisa segurar ninguém. Sim. Né? Que as pessoas de fato reconhecessem esse ambiente como um lugar produtivo, que elas podem colocar as ideias delas, que elas podem se destacar, que elas serão reconhecidas por isso.
Esse é o nosso desafio. Que é o sempre, ideal, né? Esse é o desafio. É aquela orquestra, né? Quando a gente vê aquela orquestra tocando, cada um ali com seu instrumento perfeito, e no final trazendo aquela sintonia, aquela união de equipe e aquela música linda ali aos olhos de quem está vendo, né? É o desafio aqui que a gente tem na organização, é isso mesmo. E aí, gente, puxando até pelo que o Marco Túlio falou, o Bruno trouxe também, tudo que nós falamos aqui, se a liderança não está bem preparada, se ela não tem essa consciência que vocês estão colocando aqui, de reconhecer quem são as âncoras, de reconhecer quem são os mais metódicos, de perceber quem não está satisfeito e não consegue também ver, o líder tem que ver tudo isso. Mas falando um pouco agora do associado, né, de quem está ali na ponta, sobre se desenvolver, sobre ter uma carreira definida. Daiane, a carreira é algo que o Marco Túlio já trouxe. As pessoas precisam buscar por ela e não ficar esperando. Como que a gente pode ver e discutir aqui sobre o associado construir a carreira dele e deixar esse legado de que ele quer fazer isso, de dar sinais para isso? Como é que você vê? Aí eu volto a falar do protagonismo, né? A pessoa, o associado, ele é responsável pela construção da carreira dele. Um ponto que os meninos trouxeram, que é importante, o associado ele tem que estar preparado para quando a oportunidade surgir. Ele não tem que se preparar quando a oportunidade vem. Então, assim, é fomentar mesmo o lifelong learning. A empresa tem que fornecer de fato as ferramentas. O líder, eu acho que é muito importante também, ele liderar pelo exemplo, ele tem que fomentar, um líder tem que estar engajado, ele tem que abraçar a cultura da empresa, ele tem que ser um embaixador, ele tem que dar o exemplo, né, para que esse associado esteja motivado e de fato reflita ali no atendimento para o cliente. Basicamente é isso, é protagonismo, é carreira líquida, porque muitas vezes, muitas perguntas, né, assim, na área da área de carreira, a gente se depara muitas vezes assim, não tem um plano de carreira, eu não vejo, a empresa não dá oportunidade. Tá, mas está preparado? O que você espera da empresa? A gente não está falando da técnica, nós não estamos num chão de fábrica, em que são steps de carreira. Né? A pessoa tem que ter o protagonismo, a gente fala muito de carreira líquida, o mercado provoca muito isso, e a empresa dá todas as ferramentas, total liberdade para o associado buscar. Então, basicamente é isso, né? Aproveitar os recursos que a empresa fornece para que consiga buscar o seu crescimento de fato, né? E ser protagonista. E o que o mundo fornece, né? Como o Marco Túlio disse, Sim. A gente está com o conhecimento na palma da mão. A gente tem aí hoje de forma gratuita, né? Quantos treinamentos e cursos dentro e fora do país, né? Então, cada um buscar a sua formação. E, Bruno, fala um pouquinho pra gente, nós temos programas de formação muito bem estruturados aqui na Algartec, né? Eu sei que você é responsável por alguns deles, em que a gente forma lideranças, em que a gente forma os operadores lá da ponta. Inclusive, a gente tem um aí que está, no momento, né, com bons resultados. Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. A gente está com um programa que é o Ser Mais Tech, que está em andamento com as lideranças. E uma das coisas que nós trabalhamos no Ser Mais Tech, até que a gente discutiu aqui, é auxiliar o líder a fazer um mapeamento de perfil da equipe dele. Quem que é a pessoa, quem que são as âncoras que ele tem, quem são as pessoas que ele vai ter que gastar mais tempo com desenvolvimento, quem são as pessoas que às vezes são mais introspectivas, mas que entregam um resultado, que ele pode desenvolver a habilidade ou o comportamento dela, para um futuro cargo de liderança, promoção. Então, dentro do programa Ser Mais Tech, que é o programa que tem vigente hoje, a gente tem trabalhado em inúmeras temáticas, mas uma das temáticas é o mapeamento de perfil. Gestão de conflitos, feedback, cultura do próprio grupo e pegar a cultura do grupo e entender o que o grupo espera e quais condutas eu preciso ter alinhadas, quais são os valores que eu tenho alinhado com os valores do grupo para que o dia a dia aconteça, né, de maneira mais leve. Então, esse é um dos programas que está sendo bem legal, bem bacana. Para 2025 vem novidades, vamos vir com um novo programa, uma nova roupagem. E temos um outro que acabou de finalizar, que é o Skill Up, um programa de desenvolvimento de treinadores, do time de treinamento aí, englobou supervisores de treinamento, treinadores, que é preparar e qualificar o treinador para receber os nossos associados e desenvolvê-lo lá na ponta. Trabalhamos também diversas temáticas, desde confecção de materiais de treinamento, metodologias de ensino, enfim, inúmeras frentes. Então, são 2 programas que estão aí no seu término. O feedback tem sido bem positivo e temos o desafio aí para 2025 de trazer coisas novas. Maravilha, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Esse o Skill Up, a gente ouviu muito falar dele aqui na empresa e eu achei muito interessante porque
nós treinamos os treinadores. Né? Então, isso mostra o quê? Que a gente tem sempre que estar desenvolvendo as pessoas, seja o treinador, seja a liderança, seja o associado. Isso é algo que tem que ser permanente, a gente não pode parar. A gente não fez esse projeto e se encerra, depois a gente começa outro e outro, né? Com certeza. A gente até conversou, né, na semana passada, você fazendo a referência de um treinamento que a gente tem lá Tem até nesse treinamento a figura do diamante, né? Isso. E treinar pessoas é lapidar diamantes. Cada um tem seu diamante, sua pedra preciosa ali dentro. Como é que eu vou lapidar isso? Né? Para você pegar o que você tem de melhor ali e fazer acontecer todos os dias. É lapidar diamantes. Exatamente. Eu acredito muito nisso, que todos nós, seres humanos, temos algo forte que pulsa e que a gente entrega muito bem. E cabe a nós, como seres humanos, indivíduos, entender no que a gente se sai melhor na vida, né? E buscar atuar ali. E se talvez uma pessoa do nosso time não entendeu ainda qual que é o melhor dela, e que o líder consiga, né, lapidar esse diamante e entender, né, um pouquinho de como aquela pessoa pode estar, às vezes, como o Marco Túlio comentou, estar num lugar melhor do que ela está hoje. E aí, mais uma vez, é o olhar da liderança, né? Não tem jeito. A gente tem E aí, quando a gente faz isso, né, Camila, o nosso cliente lá na ponta sente diretamente, porque quando a gente coloca a pessoa no lugar certo, quando a gente capacita o treinador, capacita o associado, capacita a liderança, a gente, de fato, tem condições de entregar o nosso melhor para o nosso cliente. E eu acho que é aí que a Algartec se destaca muito, né? A gente, no mercado, nós somos reconhecidos como uma empresa que trabalha com qualidade. E a nossa qualidade está em gente. Nós somos uma empresa de gente. Nós temos mais de 6 mil pessoas aqui na empresa. Então, se não fossem essas pessoas, a gente não conseguiria estar aqui nesse momento. Então, é importante que todo mundo saiba, nós somos uma empresa de gente e cada indivíduo tem o seu valor aqui dentro, né? E cada indivíduo no seu lugar, nosso cliente reconhece a gente demais. A gente é muito reconhecido. Exatamente. Perfeita essa colocação. Já me dá um gancho para a próxima questão que eu ia colocar aqui, até parece que a gente combinou. Gente, nós tivemos recentemente uma história muito legal de sucesso aqui dentro de uma das nossas operações. Como todos sabem, né, a Algartec ela é especialista em CX, em atendimento ao cliente, e em Full BPO no geral. E nós tivemos recentemente uma história muito bonita de um dos nossos clientes, que uma associada operadora atendeu uma mãe que estava com uma necessidade ali urgente, especial para a filha, né, numa questão que a operadora poderia resolver, né? Ela ligou num serviço de atendimento ao cliente de uma certa empresa, né, que é o nosso cliente. E a operadora, nesse caso, ela não tinha métricas e padrões para resolver aquele problema. O correto, ela era repor o produto, que era repor um livro escolar. Porque o livro tinha se perdido por algum motivo e a mãe não tinha condições de comprar outro livro. E essa história eu tô colocando aqui no nosso podcast aí para todo mundo de casa ouvir, porque foi algo que veio à tona e nos emocionou. Como que isso se desenrolou? No atendimento, a mãe explicou toda a situação para a operadora não poderia resolver ali, ela não tinha autonomia para isso, mas ela buscou todos os meios para que, de alguma forma, esse livro que a criança precisava para começar o ano letivo, fosse reposto, fosse entregue na casa dela. E a mãe, né, ela fez um agradecimento público, foi muito bonito para a empresa, né, que é o cliente da Algartec, e também para a Algartec. E nós, como Algartec, quando soubemos dos detalhes dessa história, ficamos muito felizes. Por quê? Por tudo que a gente está discutindo aqui. Porque a formação da liderança, a formação do associado, fazer a pessoa se sentir inteira onde ela está, e para ela estar inteira, ela tem que estar feliz, reflete lá na ponta, que é o que o Marco Túlio acabou de dizer. A cliente da nossa cliente fez um agradecimento especial porque ela conseguiu resolver o problema dela. Porque, no fundo, gente, é isso que a gente precisa, né? Todo mundo quer resolver um problema. Se você encontra facilmente quem resolve o seu problema, nossa, que alívio. E aí essa história ela veio à tona, a gente fez um agradecimento e um reconhecimento especial para essa associada, né, porque ela mereceu. A história tem muitos detalhes, não vou trazer aqui porque eu acho que a gente não tem tempo, mas eu acho que ela fecha aqui o nosso bate-papo e traz essa reflexão, né, porque tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Então, quando a gente para olhar a liderança dessa associada, o engajamento dessa associada para atender, e ela estava feliz trabalhando, né, gente? Uma pessoa que não está feliz, ela não tem essa entrega. Então, acho que a gente percebe aí, né, essa discussão aí como tendo um sentido. A gente, quando entende, nós como pessoas, né, independente se a gente está no trabalho,
se a gente está lá na nossa família fazendo nossa função de pai, de esposo, de amigo, de irmão, de filho, se a gente entende que a nossa função no mundo é servir ao próximo, e independente de quem esteja na sua frente, né, e aí a gente servindo gente, que é o que a nossa empresa faz, e é o que nós fazemos em todos os lugares que a gente vai, a gente está sempre servindo alguém sendo servido. Se o ser humano entende esse propósito, cara, isso é muito bonito. Muito. E a vida fica muito mais bonita de se enxergar. Né? E pior de tudo, pior não, melhor de tudo, a gente vem pra cá ainda é reconhecido por isso. Entendeu? Pelo propósito de servir. Então, essa mensagem final, Camila, é muito bonita, porque eu defendo muito isso. Eu tenho projetos que, inclusive, têm essa palavra. A palavra servir, que é olhar para o próximo e servir da melhor forma. Né? Independente de quem esteja na sua frente. Faça o seu melhor como líder, como pai, como filho, como esposo. Entenda que o seu propósito é servir. Exato. Nossa, essa foi de emocionar. Deu para arrepiar aí, não deu, gente? Nossa! Gente, que emocionada que a gente está há muitos anos na Algar e ver essas coisas bonitas acontecerem é muito gostoso, né? E é aquilo que a minha mãe falava muito para mim, acho que a mãe de vocês também, a mãe de todo mundo, que é: faça com o outro o que você quer que seja feito com você. Gente, é simples. É simples, né? Eu vou fechar aqui contando só um pouquinho da minha parte também, como eu disse, né? Eu sou a coordenadora de marketing, para quem está ouvindo aí, e uma das funções que eu executo é sobre relacionamento com clientes, eu e meu time, né? Tem um time aí por trás, não faço nada sozinha, sempre gosto de deixar bem claro isso. E quando o cliente está aqui na empresa, a gente gosta de cuidar dele assim como a gente gostaria que a gente fosse cuidado. Desde que, se a sala está muito fria, vamos nos atentar ao ar-condicionado, o banheiro está ok, a comida está ok. Tem alguém com intolerância a glúten, a lactose? Ah, nossa, são detalhes, hein, Camila? Sim, são detalhes. Mas e se aquela pessoa que está ali fosse seu filho? Você gostaria que ela estivesse sendo bem cuidada? Isso faz toda a diferença. E eu costumo falar isso, sabe? Com todo mundo. Eu falo, gente, vamos cuidar muito bem dessas pessoas. Poxa, são clientes, são pessoas especiais que estão aqui conosco. Então, eu puxo muito para esse lado. E aí, é a mesma reflexão, né? Que a gente dá a volta e cai no servir, cai no cuidar. Que é aí a nossa visão do Grupo Algar, né? Que fala muito bem. Gente servindo gente. Bom, gente, eu acho que, né? Estamos aqui até quase emocionados com essa história, com tanta coisa boa. Deixa eu dar um convite especial para vocês assistirem, pessoal, os outros episódios que nós teremos do Cast Experience. Temos episódios que foram gravados online, que já estão aí em todas as plataformas mais famosas de áudios do Brasil. E, a partir de hoje, estamos gravando os nossos episódios presenciais com a presença de convidados ilustres. Teremos vários, fiquem atentos aí e assistam, acompanhem a gente. Quero agradecer a presença de vocês, Daiane, Marco Túlio, prazer. Bruno. Obrigado. Foi uma conversa muito gostosa, né? E eu fico feliz da gente poder contar um pouquinho para quem está lá do outro lado nos ouvindo, para conhecer um pouquinho mais da Algartec, do Grupo Algar e abrir as portas. Quem quiser vir conhecer um pouquinho mais a gente, quem quiser trabalhar na Algartec, venha, gente. Aqui nós estamos cheios de calor humano para vocês, né? Então, muito obrigada, pessoal. Agradeço. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigado. Tchau.